Olá! No Desenvolvimento Humano de A a Z de hoje, nós vamos falar sobre comunicação. Você sabia que 93% da nossa comunicação é de responsabilidade não verbal? Ou seja, os nossos comportamentos, os nossos gestos dizem mais do que as nossas palavras? As nossas palavras dizem só 7%. E para bater um papo sobre esse assunto, temos aqui hoje a Letícia Cabral. Olá, Mari. Tudo bom? Tudo, e você? Tudo bom. Então tá bom. Eu ouvi recentemente uma frase que diz assim: não há comunicação sem envolvimento, do Saint-Exupéry. O que você pensa sobre isso? Eu acho que isso é o que motiva e o que faz nós vivermos. Porque se eu me tornar sozinha, eu não me comunico. É óbvio que precisa do envolvimento com o outro, eu preciso saber me comunicar, até mesmo para a gente poder ter sucesso na vida, sucesso profissional e principalmente mais alegria, mais felicidade no nosso dia a dia, né? Então, só para você ter uma noção, Mari, 93% da nossa comunicação é o não verbal. Você disse muito bem isso no começo. 7% é o verbal, são as palavras. Isso é tão fácil da gente perceber. Quantas vezes no nosso dia a dia o nosso rosto traduz o que a gente está sentindo, não é? Você já passou, lembra de alguma situação dessa? Então, e assim, sim, acho que tem várias situações, né, que o nosso não verbal acaba contando muito. Na verdade, ele depõe contra a gente em algumas situações, né? Tem situações que você está dizendo, sim, eu concordo com você, e faz aquela cara, né, meio que não concordo, e o outro já percebe, né? Tem uma coisa também que o nosso não verbal, eu acho que em alguns momentos ele conversa com o não verbal do outro. Né? O outro capta, de alguma forma, ele percebe a intenção que está por trás da tua fala. Não tem como evitar isso, né? E você me lembrou algo muito interessante. Quantas vezes nós batemos o olho numa pessoa e falamos, não gostei dela? Isso acontece bastante. Muito. E no nosso ambiente profissional é muito fácil de detectar isso, né? Quantas vezes o nosso líder é de uma forma e nós somos de outra? Quantas vezes nós dentro de casa somos de uma forma e o nosso parceiro ou o nosso filho é de outra, né? Então, quando nós quando nós nos comunicamos, pense no seu rosto, pense no seu corpo. Porque não é só, desculpa, não é só o rosto. Não. Né? Tem uma coisa também de postura, né? Se eu estou mais encolhido, se eu estou mais de peito aberto para a situação, se eu cruzo os braços, se eu não cruzo os braços, eu acho que todos esses sinais compõem a nossa comunicação, né? E tem uma mensagem clara. Muito. Por exemplo, é instantâneo nós percebermos que uma pessoa que bate muito a perna é uma ansiedade extrema, é um imediatismo, é uma questão de resolver tudo o mais rápido possível. Quando nós estivermos numa reunião, né, que isso eu acho que não acontece quase nada. Quase nunca. Né? Imagina no nosso dia a dia, a gente pega a caneta e fica tec, 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 tec. Ou desenhando, rabiscando o papel o tempo todo. Né? Só que esse lance do desenhar é bem interessante. A comunicação é a forma que a gente capta as informações do mundo e as transmite. Tem pessoas que precisam visualizar, então elas precisam anotar. Né? Materializa exatamente aquilo que está comunicando. Né? Eu já me peguei várias vezes. Estou ao telefone e o tempo todo fazendo coraçãozinho, flechinha, para cima, para baixo. Né? Quantas vezes isso a gente acaba fazendo? Guardando, né? E, por exemplo, existem pessoas, eu estou falando esse do visual, né? Isso dos canais de comunicação. Existem pessoas que são auditivas. E eu tinha uma raiva na faculdade, Mari. Porque eu era visual, então eu anotava tudo. Ainda sou, óbvio, mas tem que desenvolver os 3 canais que eu falo no último já. O auditivo, ele sentava, olhava para o professor e registrava não tudo. Nada. Quer dizer, consegue ter é como se tivesse uma memória auditiva mesmo, quer dizer, o teu ouvido consegue registrar informações e você fica com aquilo. Muito. Eu me lembro também na faculdade que eu era, sou, né, visual, porque eu escrevia e eu sabia localizar exatamente qual a posição da página, que cor de caneta eu tinha usado, enfim. E aí eu relia aquilo como se fosse um relatório tirado cópia na minha cabeça. Né? Uma Isso foto mesmo, né? Você bate o olho. Por exemplo, se eu pedir para você explicar como é que você chega até a sua casa hoje. Você sendo visual é só por referências, não é? Não sei nome de nenhuma rua, mas sei chegar. Exatamente. E aí vem o último. Que é o sinestésico. Exatamente. Aquele que toca, Mari. Aquele que para o visual é a morte, porque o visual não gosta de ser tocado.
E isso, nossa, é aí onde tem o conflito de comunicação. O sinestésico, ele precisa sentir, ele precisa transmitir as coisas pela sensação. Então, frases do sinestésico: nossa, que noite gostosa, nossa, que